De olho no mosquito, Prefeitura de Montes Claros faz força-tarefa para diminuir focos do Aedes aegypti. A Prefeitura Municipal de Montes Claros pede ajuda da população para não acumular em reservatório água de maneira alguma, mantendo esses locais sempre fechados. Violência. Casal é preso em Juiz de Fora depois de tentar matar empresário no Rio de Janeiro. Deixaram uma mala com várias roupas, vários objetos, inclusive uma das peças de roupa estaria com vestígios de sangue. E os constantes reajustes nos preços dos combustíveis provocam aumento na procura por gás natural veicular. Gastava mais ou menos R$100 por dia de gasolina e de álcool, uma média de R$75 a R$80. Para rodar em torno de 300, 350 quilômetros. Hoje eu faço a mesma quantidade de quilometragem, mas gasto R$50. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa falando que o risco da propagação de doenças como a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela fez com que a Prefeitura de Montes Claros intensificasse o combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma força-tarefa foi montada e está percorrendo vários bairros da cidade e também o centro de Montes Claros. E não foi preciso procurar muito para encontrar um foco do mosquito Aedes aegypti em Montes Claros. As larvas do mosquito estavam neste tambor, usado para construção civil no bairro Independência, uma das regiões mais infestadas pelo mosquito na cidade. É um reservatório a nível de solo. Aquilo que mais predominou é no nosso Lira, a classificação A2. Por isso a gente pede à população para estar sempre tampando esse reservatório. O Centro de Zoonoses fez o levantamento do Lira, o Índice de Infestação por Aedes aegypti. Os dados da pesquisa são usados para que as prefeituras se organizem no combate ao mosquito. O número chegou a quase 8%, mais que o dobro do mesmo período do ano passado, que foi de 3,4%. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 17 de janeiro, nos 192 bairros de Montes Claros e também no centro. Em 65 bairros foram encontrados focos do mosquito da dengue. Nessa fase inicial, os agentes intensificaram as vistorias nestes pontos para tentar eliminar a proliferação do mosquito. Mas os desafios são grandes. A Prefeitura iniciou uma força-tarefa para combater o Aedes. Nesse lote, os agentes encontraram muito mato e lixo. Aqui a gente pode observar que é um lote de acumuladores que pegam recipientes em outros locais, como garrafas PETs e alguns galões, e deixaram aqui a céu aberto. Com isso, contribui muito na proliferação do mosquito. Assim que o foco é encontrado, uma limpeza é feita no local. Tudo é anotado para que o combate químico seja feito. Bom, aqui no quintal dessa casa, a gente já percebe que tem muitas plantas, muitos recipientes grandes, e os agentes do Centro de Zoonoses estão aqui fazendo uma inspeção. E o Ramon é um desses agentes e localizou recipientes bem pequenos em meio às plantas aqui. O que você encontrou aqui, Ramon? A gente encontrou aqui, recipientes pequenos, que poderiam passar despercebidos pelo morador ali, mas que porventura vai vir a juntar água. E o que nos chamou a atenção foi a casca de ovo também, que é um local onde o mosquito pode proliferar, essas larvas proliferam. Com certeza. A casca de ovo, lá do jeito que ela está ali, ela pode acumular água, e ali juntar o foco do mosquito ali. E não só a casca de ovo, mas recipiente pequeno, um exemplo é esses aqui, para vocês verem. Já tem algumas larvas já nesses recipientes. No local, a moradora também usa reservatórios grandes para armazenar água da chuva. Nos tambores também tinham larvas. Outra medida tomada pela Prefeitura é a limpeza da cidade com capina e poda. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, desde dezembro do ano passado, cerca de 200 espaços entre praças, jardins, calçadas e canteiros estão passando por limpezas. Esse trabalho está sendo realizado com duas equipes, que somos 6 pessoas, dois fazendo a roçadeira, um rastelando, e em seguida temos o caminhão que vem fazendo a coleta do lixo gerado. Em 2017 foram confirmados 106 casos de dengue em Montes Claros, 8 de chikungunya e 9 de zika vírus. Nenhum óbito foi confirmado pelas doenças.
a Prefeitura Municipal de Montes Claros pede ajuda da população para não acumular em reservatório água de maneira alguma, mantendo esses locais sempre fechados. A gente sabe da nossa crise hídrica aqui no município, mas pede a colaboração da população. A gente cobra do gestor público que faça a parte dele, quando faz, a população também tem que fazer a parte dela, né? Tem que fazer o que o especialista está pedindo. Cuida do seu caminho e vigia o caminho do lado, do vizinho. Se tiver errado, denuncie para a prefeitura, mas não fica calado e não aceite que o lixo na rua, que a água sobrando, é normal, porque não é. E se for, acontece o que nós vamos ver na próxima reportagem agora. Foi confirmado o primeiro caso de febre amarela na cidade de Poços de Caldas. Uma turista de 27 anos, que é de São Paulo, ficou 16 dias internada na cidade e já teve alta. Um exame feito em Belo Horizonte confirmou a doença. E somente neste ano, pelo menos 36 pessoas já morreram vítimas da febre amarela só no estado de Minas Gerais. A amostra de sangue coletada da turista, que foi atendida aqui na cidade com suspeita da febre amarela, deu positivo para a doença. O exame foi feito em Belo Horizonte pela Fundação Ezequiel Dias. Daniele Mendes Reis, de 27 anos, que é de São Paulo, chegou a Poços de Caldas no dia 13 de janeiro. Ela já teria chegado aqui com sintomas da doença. 2 dias depois, o quadro se agravou e ela foi internada no Hospital Santa Lúcia, onde recebeu todos os atendimentos. Ela chegou a passar pela UTI e no dia 29 de janeiro teve alta e já voltou para a capital paulista. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde aqui de Poços de Caldas, antes de vir aqui para a cidade, a jovem teria passado por 12 dias em Atibaia, interior de São Paulo, local que é considerado de risco, e pode ter sido lá que ela adquiriu a doença. O outro caso suspeito da febre amarela está sendo investigado aqui na cidade. Uma jovem de 26 anos está internada, recebendo todos os cuidados, e uma amostra de sangue já foi enviada para Belo Horizonte. Estudos recentes apontam que a flora intestinal pode ajudar até no combate ao câncer. Além disso, pode ser também a chave para o tratamento de doenças graves como obesidade e até depressão. Os dias de dores de cabeça, ansiedade e cansaço passaram. Bastou ter uma alimentação rica em fibras com frutas, verduras e cereais. Meu cabelo começou a ficar melhor, a minha unha começou a ficar melhor, a queda de cabelo começou a melhorar, a minha disposição começou a melhorar, esteticamente eu fui melhorando. Esse bem-estar todo está ligado ao que acontece no intestino dela. Estudos mostram que a flora intestinal, chamada de microbiota, é a chave para a saúde. O intestino tem ligação direta com o cérebro e os tipos de micro-organismos que habitam o órgão estão relacionados a doenças como obesidade, diabetes e até depressão. Existe hoje, por exemplo, vários trabalhos mostrando que indivíduos deprimidos têm bactérias diferentes no intestino de indivíduos não deprimidos. Você pode modificar a tua microbiota, as tuas bactérias do intestino, e isso interferir também em você ganhar ou perder peso, em você ter maior predisposição para doenças autoimunes, alérgicas, teu colesterol subir ou descer. O intestino é considerado por muitos especialistas um segundo cérebro. Ele tem cerca de 500 milhões de neurônios que comandam sozinhos o funcionamento desse órgão. A flora intestinal é responsável por digerir os alimentos e nos proteger de infecções. Além disso, 90% da serotonina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, é produzida ali. O nosso organismo, basicamente, ele é controlado pelo que a gente chama de eixo cérebro-intestinal. E uma dos participantes mais importantes disso é a microbiota do intestino. É difícil de imaginar, mas estima-se que 1,5 kg do peso do corpo de uma pessoa sejam micro-organismos vivos, vírus, bactérias e fungos. E segundo especialistas, não há um padrão. A flora intestinal é tão individual que é mais fácil encontrar alguém com as digitais parecidas do que com os mesmos tipos de seres vivos no intestino. Embora pareça simples eu fazer uma análise do intestino de alguém e dizer se a microbiota está equilibrada ou não, esse valor de equilíbrio ele pode ser adequado para você, mas não necessariamente é adequado para mim. Um estudo recente, publicado por uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, revela que pacientes com uma flora intestinal saudável respondem melhor ao tratamento do câncer. Muitas doenças já são tratadas com a ajuda dos probióticos, alimentos que têm na composição organismos vivos, que equilibram a flora intestinal. Lê diz que os efeitos de manter uma flora intestinal equilibrada são visíveis. O corpo agradece, a mente agradece, todo mundo agradece.
Um exame de sangue desenvolvido por cientistas da Austrália e do Japão promete identificar uma doença que atinge mais de 35 milhões de pessoas no mundo, o Alzheimer. Um teste simples e barato. Com uma gota de sangue, os médicos vão conseguir identificar traços de uma proteína ligada ao Alzheimer, a beta-amiloide. Quando essa proteína se acumula no cérebro, ela forma placas que impedem a transmissão de sinais entre os neurônios. E uma das consequências é a perda de memória. O novo exame detecta a presença da proteína no sangue muito antes dos primeiros sintomas aparecerem. Segundo os cientistas, o diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento da doença, que ainda não tem cura. Aqui no Japão, país com maior percentual de idosos do mundo, mais de 3 milhões de pessoas sofrem com Alzheimer, um número que cresce ano a ano. O teste foi desenvolvido por um grupo de cientistas japoneses e australianos, entre eles o Nobel de Química Koichi Tanaka. Ainda não tem data para ser comercializado, mas será a alternativa mais simples e econômica, frente aos testes atuais, invasivos e caros. Agora que já falamos bastante de saúde, vamos a um outro assunto. 86 milhões de raios caem no Brasil todos os anos. É durante o verão que os temporais acontecem com mais frequência por causa das altas temperaturas. E por isso é importante saber o que fazer para se proteger durante as tempestades. O espetáculo nos céus é impressionante. Bonito, mas que esconde um grande perigo. Esses vídeos foram gravados em Alcântara, no município de São Gonçalo, e no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste carioca. As descargas elétricas acontecem em uma fração de segundos, mas pela quantidade não foi difícil fazer os registros. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por ano acontecem incidências de cerca de 86 milhões de raios em solo brasileiro. Por ano, a média é de 100 mortes em decorrência do fenômeno. Quase metade dos acidentes acontecem justamente no verão. Com a chegada da estação mais quente do ano, a preocupação com as tempestades aumentam, já que muitas vezes elas vêm acompanhadas por raios. E apesar da probabilidade de ele atingir uma pessoa ser uma em 1 milhão, os acidentes podem sim acontecer. O raio pode cair antes da chuva, desde que você tenha uma nuvem forte carregada, ela provoca o raio. E tem uma coisa muito interessante, você sente você arrepiar os seus cabelos da pele, você sente às vezes um cheirinho de coisas diferentes, você pode perceber que vem um raio por aí. Existem muitas lendas sobre objetos que atraem raios, espelhos, tesouras, próteses humanas como pernas mecânicas, guarda-chuvas. Será? Desses aí o guarda-chuva, quando ele é de haste metálica, aí então ele pode atrair o raio. Entre mitos e verdades, muita gente não sabe como se prevenir de acidentes com raios. Mares, rios e piscinas também são ambientes condutores de eletricidade. Por isso, cuidado. O calor é grande, mas permanecer na praia ou piscina durante uma tempestade pode ser perigoso. O ideal é correr e procurar abrigo o mais rápido possível. No Brasil, mais de 9 milhões de celulares estão bloqueados por roubo, furto ou perda. Os telefones estão entre os objetos preferidos dos ladrões e muitas vezes os crimes terminam de forma trágica. Por ruas e avenidas movimentadas, para onde quer que a gente olhe, tem sempre um celular à mão. E muitas vezes, pessoas que só têm olhos para o telefone. Só de olho no celular. Esqueceu de onde você está? Esqueceu o movimento, como que é. O risco é ficar sem. Geralmente que passa de bicicleta.
Aí leva o celular. Em um país com quase 250 milhões de aparelhos, cerca de 9 milhões e 300 mil estão bloqueados. No mês passado, houve aumento do índice, 20% a mais de bloqueios em comparação com o mesmo período do ano anterior. Um deles foi o da Patrícia, vítima de assalto. As pessoas não tiveram acesso, eu acredito, das coisas que tinham, das informações que conteriam no meu celular. O registro de aparelhos bloqueados é mantido pelo CEMI, o Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas. É nesse cadastro que constam informações dos celulares que foram roubados ou furtados ou perdidos por aí. O bloqueio se dá pelo e-mail, um número único de identificação para cada aparelho. Com o e-mail bloqueado junto às operadoras, o celular não serve mais para ligações ou acesso à internet por meio de pacote de dados. A medida é uma tentativa de coibir o mercado paralelo de telefones roubados. Mesmo assim, 3 em cada 10 roubos e furtos no estado de São Paulo são motivados pelo interesse no celular. Em 2013, Vitor Hugo Deppmann foi atacado por um adolescente quando chegava à portaria do prédio onde morava com os pais, em São Paulo. O estudante de 19 anos não reagiu e entregou o aparelho, mas foi morto com um tiro na cabeça. O caso mais recente foi contra Sávio de Tarso Rocha Lessa. O jornalista de 59 anos foi morto com golpes de faca. Rita também foi vítima de bandidos que estavam com um revólver. Entregou o telefone e se viu obrigada a mudar de hábito. Não ligo, não falo, não atendo. Só atendo se eu estiver em algum lugar seguro. Ontem você viu aqui no Mais Notícias que 2 garruchas centenárias foram furtadas de dentro do Museu Regional de Montes Claros. E ontem mesmo, uma dupla assaltou uma papelaria na cidade. A suspeita, vejam só, é que uma dessas armas furtadas no museu tenha sido usada para cometer esse crime. E não é que uma das garruchas que foram roubadas do Museu Regional aqui de Montes Claros pode ter sido usada em um assalto na cidade? De acordo com a Polícia Militar, 2 criminosos usando capacetes entraram em uma papelaria que fica no bairro São José e anunciaram um assalto. Nas mãos de um deles, a arma do início do século passado e que não funcionaria mais. Clientes e funcionários foram rendidos e levados para uma sala que fica nos fundos da loja. A dupla, muito nervosa, exigia que as vítimas abrissem o cofre. Em seguida, os criminosos fugiram levando os celulares das vítimas e cerca de R$ 3.500 que estavam no cofre. Ainda segundo a polícia, há suspeita de que a arma usada no crime seja a mesma furtada no museu. Na manhã da última quarta-feira, durante o horário de visitação, 2 garruchas foram furtadas de dentro do Museu Regional daqui de Montes Claros. Foram os funcionários que perceberam o sumiço das armas e chamaram a Polícia Militar. As garruchas foram doadas em 2015 e desde então estavam expostas dentro de uma proteção de vidro em uma sala onde ficam vários objetos que retratam a época do desbravamento da região. Até agora, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar orienta que mesmo com a possibilidade das armas não funcionarem mais, ninguém deve reagir a um assalto. Agora atenção, você que gosta de utilizar o celular e aplicativos, principalmente de namoro, de paquera, de encontros, de carona, esses aplicativos que conectam pessoas e que têm o seu lado positivo, mas que também podem ser perigosos. Há um pouco mais de um mês, nós mostramos aqui no Mais Notícias uma história de uma jovem que saiu do interior de São Paulo com um carona que ela conseguiu em um desses aplicativos de celular e acabou sendo morta perto do Triângulo Mineiro. Ela não deu sorte. A pessoa da próxima reportagem que nós vamos mostrar agora deu um pouco mais de sorte, mas poderia ter, infelizmente, tido o mesmo destino. Uma jovem de 24 anos e o namorado dela de 26 foram presos em Juiz de Fora por suspeita de tentativa de latrocínio. Segundo a polícia, Sergiária de Oliveira Ribeiro marcou um encontro com um empresário que mora no Rio de Janeiro por meio de um aplicativo de relacionamentos. Durante o encontro, ela esfaqueou a vítima e fugiu com um comparsa, levando objetos de valor que pertenciam a esse empresário.
O casal foi preso pela Polícia Civil de Juiz de Fora no bairro Milho Branco. A investigação conjunta entre policiais civis de Minas e do Rio de Janeiro revelou a rota de fuga da dupla. Sergiara de Oliveira Ribeiro, de 24 anos, usava o nome de Vivian num aplicativo de relacionamento. Segundo a polícia, foi assim que o empresário Roberto Delcima, de 69 anos, chegou até ela e marcou um encontro. A empregada da vítima contou à polícia que o patrão jantou com a mulher e os dois estavam tranquilos. Conversaram muito, riram e depois foram para o quarto dele. Algum tempo depois, quando já estava deitada, a funcionária ouviu barulhos e percebeu que era o empresário gritando por socorro. Assustada, a doméstica percebeu a presença de um homem estranho na escada que dava acesso ao quarto dela. Segundo a Polícia Civil, era Vitor Hugo Dias Almeida, de 26 anos, companheiro de Sergiara. Ele entrou na casa escondido dentro do carro dela. Enquanto a jovem esfaqueava a vítima, o rapaz roubava objetos na casa. Apavorada, a empregada não pensou duas vezes antes de passar pela janela, subir no telhado e ter acesso a um muro do condomínio. Ela foi correndo até a guarita pedir socorro. O empresário foi levado em estado grave para o Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca. O casal fugiu, levando vários pertences da vítima. Um vídeo mostra Sergiara e Vitor entrando no carro na garagem da vítima. Os dois chegam juntos ao veículo e conversam. Ela abre a porta do lado do carona e entra. Vitor dá a volta e assume a direção do carro. Ele dá marcha a ré e derruba o portão da garagem. Eles foram identificados pelas imagens. A investigação apontou que o casal, que é de Juiz de Fora, fugiu para Minas Gerais. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, o veículo deles foi rastreado e a rota de fuga foi descoberta. Sergiara e Vitor ficaram hospedados num hotel em Lima Duarte, na Zona da Mata, cidade que fica a 63 quilômetros daqui de Juiz de Fora. A suspeita da Polícia Civil é de que os dois vieram direto do Rio de Janeiro para o hotel. No quarto foram apreendidos relógios que pertenciam ao empresário esfaqueado, entre eles um importado da marca Tissot. Roupas do casal, ainda sujas de sangue, também foram encontradas no hotel e recolhidas pelos policiais civis. Realmente eles estiveram hospedados lá e deixaram uma mala com várias roupas, vários objetos, inclusive uma das peças de roupa estaria com vestígios de sangue. O casal foi preso na zona norte de Juiz de Fora, no bairro Milho Branco. O carro usado no crime tinha marcas de sangue e foi apreendido. Dentro dele estava a peruca usada por Sergiara para se passar por Vivian. Foi possível essa prisão graças a esse intercâmbio da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, que foi feito mesmo pelo setor de inteligência. Os dois presos foram entregues à Polícia Civil do Rio de Janeiro e levados para a capital fluminense, onde vão responder por tentativa de latrocínio. Veja agora mais notícias de destaque pelo Estado nessa sexta-feira. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando a morte de um macaco em Gurinhatã, município que fica a 200 quilômetros de Uberlândia. Um produtor rural encontrou o animal morto na região de São Jerônimo. Ele entrou em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Uma equipe foi até o local. Veterinários retiraram o material que foi enviado para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. A data da divulgação do resultado não foi informada. Mesmo assim, sem confirmação, a vacinação no município de Gurinhatã foi intensificada. Essa semana, em Uberlândia, a prefeitura reuniu a imprensa e divulgou que no ano passado, novembro, foi encontrado um animal morto, um macaco, na região do bairro Lídice, área central da cidade. Exames confirmaram que o animal morreu de febre amarela. Aqui também, em Uberlândia, a vacinação foi intensificada. De Uberlândia, Ellen Vilela. Um acidente grave terminou com a morte de um policial militar na MG10 em Vespasiano. O cabo Felipe Santos, de 33 anos, teria se confundido e acessou a contramão da pista. Ele acabou batendo de frente em outro veículo. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O irmão dele, que também estava no carro, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros.
Antes mesmo da pista ser sinalizada, aconteceu outro acidente. Um motorista não conseguiu parar, bateu em uma moto e atingiu um advogado que estava no local tentando ajudar as vítimas. Os dois tiveram ferimentos leves. De Vespasiano, Vinícius Araújo. O governo de Minas Gerais apresentou uma proposta para regularizar os repasses de 3 verbas para os municípios do estado. São as verbas do ICMS, o IPVA e o transporte escolar. O atraso nos repasses foi tema de 2 reuniões entre prefeitos que fazem parte da Associação Mineira de Municípios. Os encontros aconteceram em Pouso Alegre, no sul de Minas. O último foi no dia 24 de janeiro e reuniu mais de 40 prefeitos que reivindicavam essas verbas atrasadas há pelo menos 1 ano e meio. Nós acompanhamos aqui no Mais Notícias pelo menos 2 reportagens sobre esse assunto e sobre essas reuniões que a Prefeitura por meio da Prefeitura de Pouso Alegre, estão acontecendo com os prefeitos da região. A dívida do governo do estado com o transporte escolar estava em 160 milhões de reais. A Secretaria de Estado da Fazenda já depositou 96 milhões e para zerar a pendência faltam ainda 64 milhões de reais. A proposta de hoje foi apresentada pelo governo durante uma reunião que contou com a presença dos secretários de governo, Odair Cunha, da Fazenda, José Afonso Bicalho, o secretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires de Miranda, o secretário de Cidades e Integração Regional, Carlos Murta, o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, e também o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda. A decisão foi de que o repasse das verbas relativas ao IPVA e ao ICMS deve ser feito a partir da próxima semana. Já a verba relacionada ao transporte escolar, aqueles 64 milhões que nós vimos há pouco, que faltavam ainda serem repassados pelo governo do estado, essa verba deve ser repassada até o dia 19 de fevereiro. Uma pesquisa revela que os índices de criminalidade afetam diretamente os custos das empresas. O aumento dos furtos e roubos pesa no bolso dos empresários e quem paga por isso é sempre o consumidor. Nesta indústria que fica em Contagem, na região metropolitana, o proprietário se sentiu obrigado a investir em segurança. Depois de vários assaltos, Rogério instalou câmeras, alarme e colocou grades para evitar um prejuízo maior. 24 horas por dia, seguranças de moto ficam de olho na empresa de vedação. A gente perdeu um carro roubado à mão armada aqui e uma tentativa onde as pessoas chegaram e o criminoso fugiu. E nas empresas vizinhas também as ocorrências são várias. Rogério não está sozinho. Uma pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais revela que mais de 1/3 das empresas industriais foram vítimas de roubo, furto ou vandalismo em 2016. O estudo mostra ainda que 62% dos entrevistados perceberam que os crimes aumentaram nos últimos 3 anos. Um dado que reflete a realidade das indústrias brasileiras. Segundo este economista da FIENG, elas amargam um prejuízo de 27,1 bilhões de reais por falta de segurança. Se o Estado pudesse prover segurança para as empresas de tal forma que elas não tivessem esse prejuízo, acho que a gente poderia ter uma indústria mais competitiva. 48% dos entrevistados disseram que utilizam a segurança privada para proteger o transporte da carga, escritórios, lojas e estoques, como este aqui. Os gastos com a segurança privada representam até 0,5% do faturamento anual das empresas.
Um valor significativo que poderia estar sendo empregado de outra forma. Na indústria a gente tem processos que poderiam ser feitos para melhorar a produção, ferramentas, cursos para funcionário, etc. e tal, e a gente tem que desviar esse investimento no custo para a segurança. Os dados também mostram que mais da metade dos empresários possuíam seguro contra roubo ou furto em 2016. Apesar disso, os funcionários trabalham apreensivos. Diego diz que está sempre de olho no que se passa lá fora. A gente sempre tem um medo de acontecer alguma coisa, até mesmo entrar aqui. Com tanta conta para pagar, os empresários acabam elevando os preços dos produtos. No final das contas, é o consumidor que acaba pagando por esse prejuízo que o empresário tem, por essa falta de segurança. Com a proximidade do carnaval, os consumidores devem ficar atentos na hora de comprar as fantasias e os acessórios. O PROCON de Juiz de Fora deu algumas orientações sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de fazer essas compras. Pedir a nota fiscal é um deles. Nesta loja de produtos de época, o estoque foi reforçado para o carnaval. A expectativa é de vendas melhores do que no carnaval do ano passado. O estoque foi reforçado, inclusive a gente está com muita variedade de fantasias, artigos sazonais, máscaras, marabus, que a gente almeja crescer pelo menos 20%. Graciano destaca a importância da procedência dos produtos vendidos. A gente fornece o cupom fiscal para o cliente ter segurança na hora de fazer suas compras. Pedro completa 26 anos neste domingo e vai comemorar em ritmo de folia. A gente procura muito qualidade, né, com um preço bacana. Ao pagar, todos os clientes recebem o cupom fiscal. Mas será que eles têm o hábito de guardar o documento até conferir os produtos? Eu tenho. Porque às vezes eu chego em casa e tenho algum problema, alguma coisa, eu tenho como trocar. Não. Como é que você faz? Não, mas por incrível que pareça, agora guardei. Normalmente na pressa joga fora. Jogo fora. Tainã escolheu passar o carnaval no Rio de Janeiro. Ele está à procura da fantasia ideal e toma alguns cuidados na hora de comprar. Pesquisando o melhor preço e pedindo nota, vendo a qualidade das fantasias, isso é muito importante. Tatiane está em busca de acessórios e fantasias. A corretora conta que nem sempre lembra de pedir a nota fiscal no momento das compras. Quando está muito cheio, a gente está correndo e acaba esquecendo. O PROCON alerta que a nota fiscal é importante para garantir os direitos de quem compra. A nota fiscal é o documento daquela relação, é ela que trará direitos aos consumidores e através dela que ele vai poder exigir a troca do produto ou até a sua substituição. Cláudia é gerente de uma loja de artigos de época. Ela conta que o movimento no período do carnaval é o melhor do ano. Mesmo com a loja cheia, ela orienta o consumidor a experimentar os produtos e conferir tudo o que está comprando. Cláudia tem o hábito de trocar alguns produtos a pedido dos consumidores. Caso, por exemplo, assim, vai levar para a criança não está aqui, levou pequeno, pode vir trocar que a gente troca tamanho. Segundo o PROCON, os comerciantes só são obrigados a realizarem trocas quando o produto apresentar algum problema. O consumidor deve verificar, abrir, se possibilitar, até experimentar, porque isso tem que ser feito na hora da venda e não posteriormente. Quem quiser curtir o carnaval nos blocos deve ficar atento ao comprar produtos no comércio informal. A compra com ambulantes pode gerar para a pessoa comprar produtos falsificados, produtos que não têm as informações necessárias para a utilização e que pode expor a risco. Então, as lojas formais é a melhor forma da pessoa garantir que ela possa depois reclamar se tiver algum problema. Se você é do tipo de consumidor que prefere escapar das lojas cheias e comprar tudo pela internet, também deve ficar atento a alguns conselhos do PROCON, principalmente na hora de comprar abadás e camisas de blocos nos sites. O consumidor tem que ficar muito atento com o que contratou. Então ele deve imprimir as telas, guardar as informações, principalmente quando a compra de abadá ou compra de camisas de camarote, ele tem que verificar quais são as condições daquela compra. Aonde retirar a camisa, qual o prazo, a possibilidade de existência, a forma de pagamento. Isso tudo é relevante para que ele possa passar o carnaval tranquilo. Em 6 meses, o preço da gasolina teve alta de quase 20%. Essa alta exagerada fez a procura pelo gás natural voltar a disparar no país. O combustível ele é muito mais barato e ainda tem a vantagem de ser menos poluente.
Com o sobe e desce do preço da gasolina, Rafael viu que era hora de apertar o cinto e mudar de estratégia. Assim que comprou o carro, o taxista não pensou duas vezes e instalou o GNV. Eu gastava mais ou menos R$100 por dia de gasolina e de álcool, uma média de R$75, R$80. Para rodar em torno de 300, 350 quilômetros. Hoje eu faço a mesma quantidade de quilometragem, mas gasto R$50. É por aí mesmo a conta. O gás natural chega a ser 58% mais barato que a gasolina, segundo dados da Companhia de Gás de São Paulo. Para rodar 100 quilômetros, por exemplo, o motorista gasta em torno de R$17, valor bem abaixo dos outros combustíveis. Com preços tão atrativos, a procura pelo GNV só aumenta. A gente percebeu uma procura de 2017 para 2016, um aumento de 61% nas conversões aqui em São Paulo. A conversão custa de R$3.000 a R$6.000, dependendo do tamanho do cilindro, modelo do carro e do equipamento. Mas com a economia que o GNV traz, dá para pagar o investimento em poucos meses. Rafael conseguiu logo, em apenas 4 meses. Hoje, combustível, para quem trabalha com um veículo na rua, o combustível ele é o vilão, né? Ele é o vilão. Se a gente não conseguir fazer economia de combustível, a gente não consegue continuar prestando o mesmo serviço, com qualidade e do jeito que a prefeitura solicita que a gente faça. Mas antes de fazer a troca, é preciso ter cuidado e escolher bem a oficina onde será feita a instalação. Que ele tome o cuidado de procurar uma convertedora homologada pelo Inmetro. Essa convertedora vai seguir padrões de qualidade e de segurança atestados pelo Inmetro. Foi comemorado hoje em Maria da Fé, no sul de Minas, os 10 anos da primeira extração de azeite extra virgem no Brasil. No evento foi lançado também o rótulo comemorativo que vai ser impresso nos azeites produzidos pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. O evento contou com a participação do governador, melhor dizendo, de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O evento, que marca os 10 anos da primeira extração de azeite extra virgem no Brasil, aconteceu aqui em Maria da Fé, na sede da EPAMIG. Estiveram presentes várias autoridades, entre elas o governador do estado, Fernando Pimentel, e também o presidente da EPAMIG, Rui Werneck. O governador do estado, assim que chegou, conversou com produtores e experimentou o azeite. Em seguida, foram assinados vários documentos. Entre eles, foi criado o programa de certificação para olivicultura. Foi assinado também o convênio entre a EPAMIG e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais para a adaptação do sistema de produção de mudas de oliveira aqui mesmo em Maria da Fé. Foi assinado também o protocolo de intenções para fortalecer a olivicultura no estado. Olha, essa região representa uma boa fatia da produção de azeite. Só para se ter uma ideia, existem 40 marcas produzidas na região da Mantiqueira. Isso são em 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e também Rio de Janeiro. São 170 produtores de oliveira em 2.000 hectares. Isso representa 60% de solo mineiro. Em 2017, esses produtores chegaram a registrar 42 mil litros de azeite. E tudo isso movimentou cerca de 4 milhões de reais. A expectativa para o ano que vem é que sejam produzidos 80 mil litros de azeite. Rafael Silva, para o Mais Notícias. A permanência de ônibus de turismo na área central de Poços de Caldas é proibida e, por isso, o Departamento Municipal de Trânsito vai intensificar a fiscalização desse tipo de transporte para orientar os motoristas. Quem descumprir a lei pode pagar multa de R$ 195,23 e está sujeito a perder 5 pontos na carteira. O
decreto municipal que proíbe a parada de ônibus de turismo nas ruas centrais aqui de Poços de Caldas já existe desde 1986. Mas a lei não vem sendo cumprida e, ultimamente, o número de ônibus de turismo parados nas ruas aqui do centro da cidade de Poços de Caldas tem aumentado muito. Por isso, o Departamento Municipal de Trânsito anunciou que, a partir do dia 3, vai intensificar a fiscalização. Primeiro, os agentes de trânsito vão fazer um trabalho de orientação, explicar para os motoristas como funciona a lei municipal, além de orientá-los onde é o local exato para a parada dos ônibus, que fica na Zona Oeste, no terminal rodoviário. Por enquanto, o Departamento de Trânsito não anunciou quando vai começar a aplicar as punições aos motoristas que não obedecerem à lei municipal. De Poços de Caldas, Juliana Coleta, para o Mais Notícias. Muitos estudantes têm o sonho de morar fora do país, mas para isso é preciso ter um primeiro contato com a cultura do local que se pretende ir. E para isso, muitos alunos recorrem aos intercâmbios. Os professores garantem que essa é uma experiência muito importante para o futuro profissional. No ano passado, durante 6 meses, a Espanha foi a casa da Sara. A estudante de jornalismo lembra com carinho do período que viveu no país europeu. Um divisor de águas na minha vida, uma mudança assim completamente da forma de ver o mundo e de como trabalhar e das possibilidades que eu tenho. Me mudou como pessoa, não só como estudante, não só como profissional. Durante este período foram muitos os desafios e ela confessa que no começo não foi nada fácil. Comidinha brasileira, senti muita falta, perdi 10 quilos, mas achei ótimo. E eu acho que a língua, assim, eu achava que eu sabia espanhol quando eu fui. Só que chegou lá, a velocidade, as gírias, né, as palavras, foi um outro universo. Ela então se apegou aos desafios e transformou as dificuldades em oportunidades. Sara aprendeu o idioma e acredita que a experiência vai ajudar muito no futuro. Na possibilidade de você ter mais independência e de saber lidar com problemas, resolver problemas, saber lidar com culturas diferentes, trabalhar em grupo com pessoas completamente diferente de você. A Sara é apenas uma das estudantes do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, que fizeram intercâmbio. Em 5 anos, cerca de 500 alunos já tiveram essa oportunidade. E a possibilidade de conhecer uma nova cultura agrada aos estudantes. A ideia de que o mundo é muito maior do que esse pedaço aqui que a gente vive, faz com que os alunos comecem a ter uma visão de mundo ampliada, né? Isso faz com que eles tenham anseios de conhecer mais, de querer mais. A instituição tem parceria com 17 países do mundo inteiro. Para a temporada deste ano, já chegaram alunos de 13 países como Hungria, Argentina, Chile, Portugal e Estados Unidos. Uma verdadeira troca de experiências. Em Varginha, eles ficam hospedados neste local. O intercâmbio dura 6 meses. Na porta dos quartos, a bandeira dos países de origem. A Sofia é da Argentina e estuda educação física. Ela chegou na cidade há apenas 1 semana e espera aprender muito no período em que estiver aqui no Brasil. Espero avançar na faculdade, conhecer gente, conhecer lugares, aprender o idioma. A expectativa é boa. Sim, boa. Já o Rodrigo é do Chile. Ele estuda jornalismo e, além de aprender um pouco mais sobre a profissão, espera fazer novas amizades. Aprender o português, conhecer outras culturas e ver como funciona o periodismo, que é minha carreira aqui em Brasil. Pela primeira vez, a instituição recebe alunos que falam inglês. O Daniel é um deles. Ele veio da Hungria e tem 24 anos. I want to work in a bigger factory in here and I want to meet new peoples. Para este professor e coach, fazer um intercâmbio é uma grande oportunidade que deve ser aproveitada ao máximo. É um processo de movimento, de transformação. E é um processo importante para o participante para que ele consiga vivenciar novas experiências. A palavra intercâmbio pode fazer a diferença no currículo, mas é importante que o aprendizado adquirido durante o período seja verdadeiro. O intercâmbio ele é importante não pelo fato da viagem ou de estar em um outro lugar, mas sim pelas experiências adquiridas. E quem viveu este momento garante que vale a pena. Valeu muito a pena.
Sinto saudade todo dia, voltaria, se me chamar eu tô indo. Todos os anos, cerca de 160 mil brasileiros, mil estudantes brasileiros, né, 160 mil, saem do Brasil e procuram países diferentes para vivenciar essa experiência que nós vimos. Até por causa disso, é muito importante que as universidades, as faculdades, os centros universitários comecem a abrir os olhos para a necessidade deles próprios terem, como o Unis tem, um departamento lá dentro para fazer esse tipo de coisa. Torna mais confiável para os pais e até para os próprios intercambistas. Vamos falar de esporte? Ontem, a URT de Patos de Minas foi eliminada da Copa do Brasil. Jogando em casa contra o Paraná, a equipe mineira saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado e cedeu ao empate no finalzinho da partida. Apenas a vitória interessava para o time da casa, que abriu o placar logo aos 5 minutos de partida. Everton Maradona acertou um belo chute de fora da área e marcou para o Trovão Azul. Mas o time mineiro deu adeus ao sonho de seguir adiante na Copa do Brasil na etapa final. Aos 43 minutos, o alemão aproveitou o rebote do escanteio e marcou para o Paraná. O empate classificou o time adversário. Na próxima fase, o Paraná vai enfrentar o Sampaio Correia. E a cidade de Três Corações tem um novo time de futebol. É o Três Corações Esporte Clube, que foi apresentado hoje em cerimônia realizada no estádio Elias Arbex. A nova equipe disputará a 3ª divisão do Campeonato Mineiro e tem como objetivo chegar à elite do estadual em 2020. A nova agremiação foi formada em parceria com o Passense, time da cidade de Passos, no sudoeste do estado. De acordo com a diretoria do novo clube, a Prefeitura de Três Corações vai arcar com as despesas referentes à manutenção do estádio Elias Arbex, que será usado para treinamentos e jogos do novo time. Já os gastos com jogadores e comissão técnica serão pagos pelo clube. O Três Corações Esporte Clube ocupará espaço deixado pelo Tricordiano, que em outubro do ano passado foi despejado do estádio Elias Arbex e acabou deixando a cidade. Sem casa, o Tricordiano mudou para a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, região central do estado. Pelo fim de semana, pelo Campeonato Mineiro, o fim de semana vai ter uma rodada completa com clássicos na capital e no interior. Abrindo a 5ª rodada, amanhã, às 6 horas da tarde, o Tombense recebe o Uberlândia no Almeidão, em Tombos. No domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Vila Nova enfrenta o Tupi. Às 5 horas da tarde, o Patrocinense joga contra o Democrata no estádio Pedro Alves do Nascimento. Na capital, o primeiro clássico. O Cruzeiro recebe o América no Mineirão. No interior, Caldense e Boa Esporte duelam pelo clássico do interior no estádio Ronaldão. E fechando a rodada, às 7h30 da noite, a URT recebe o Atlético Mineiro no Mangueirão, em Patos de Minas. E a Caldense anunciou a troca de treinador. A diretoria do clube dispensou o Zezito e já anunciou Roberto Fonseca para assumir o comando da veterana. A decisão foi tomada durante uma reunião da diretoria do clube que avaliou o desempenho do treinador. Zezito chegou à Caldense em junho do ano passado e comandou o time em 7 jogos, acumulando 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Um aproveitamento de apenas 38%, portanto. O novo treinador, já conhecido da torcida alviverde, comandou o time no estadual de 2011. Na época, ele conseguiu, em apenas 4 jogos, livrar a Caldense do rebaixamento. Com essa notícia, nós encerramos o nosso Jornal Mais Notícias dessa sexta-feira. Voltamos na segunda. Tenham um ótimo fim de semana.